Os webinários. Hoje a gente retorna, então, com os nossos webinários de revisão clínica, né? Nós tínhamos feito alguns webinários intercalando o conteúdo com o plano restaurativo. Então, eu vou usar as nossas terças para falar um pouquinho sobre revisões de setup e também para trabalhar com essa integração do plano restaurativo, tá? Como a gente está com muitas novidades hoje na educação da Timoan, eu resolvi hoje trabalhar com um webinar de dúvidas clínicas e revisões de setup para apresentar um pouquinho para vocês o que nós temos feito hoje com os alinhadores, não só como vocês já conhecem do TPS Invisalign, mas também dos alinhadores da Selfie, que é um alinhador nacional da Aditec, e também a linha do Angel Aligner, que está entrando agora aí no Brasil em abril, e vai ter o primeiro credenciamento agora no dia 6. Então, como é novidade, eu resolvi trazer para vocês também um pouquinho sobre o Angel, para a gente tirar as nossas dúvidas. Lembrando que sempre o nosso link do webinar está lá na nossa página do Instagram, e também vocês recebem por e-mail no mailing. Quem não tem ainda, não recebe o nosso mailing, quer se inscrever, só deixar ali no chat que a Camila inclui vocês. Bom, nosso site da Timoan hoje ele está dividido entre não só os cursos que nós temos, né, a grade de educação que nós trabalhamos com alinhadores, como também o serviço de planejamento, de consultoria em planejamento, chamado de TPS, né, Treatment Planning Service. Nós temos o TPS não só para os casos Invisalign, que nós trabalhamos já desde 2011, como também, né, para caso selfie, que é chamado de mentoria selfie e é feito dentro da própria plataforma. E muito breve, eu acredito que amanhã já esteja no nosso site também as inscrições para o Clube de Educação da Angel, tá? Então, em breve aí vocês vão poder entrar para estudar com a gente um pouquinho sobre Angel também. Ainda no nosso site, vocês vão percorrer a opção do serviço do Planning Center Restaurador, né? Que é aquele projeto que a gente pode fazer para qualquer alinhador e também para fazer o pré-protético, planejamento da reabilitação, que o Marcelo Serra sempre entra comigo nos webinários para a gente integrar com o nosso planejamento ortodôntico. Então, inaugurando agora a educação da Angel também aqui na Timoan, dizer para vocês que nós continuamos com a educação Invisalign, nós continuamos com a educação Self, e agora a gente vai ter uma terceira ramificação da nossa educação trabalhando com Angel, tá? Então, além dos webinários, a gente vai integrar as três marcas de alinhadores nos nossos webinários, nos nossos cursos, vai ter curso Invisalign, Self, e também vai ter curso Angel, porque o Angel tem recursos em 3D, tem mais ferramentas, a perfumaria do sistema é maior, então a gente vai precisar trabalhar com vocês aí nesses treinamentos para que vocês possam usar os recursos, né, de uma forma mais integrativa. Tá bom? Então, acredito que essa semana a gente já inaugure o clube da Angel também, mesmo antes dos credenciamentos, para que a gente possa estar usando aí o sistema. Coloquem ali no chat para mim quem de vocês que está aqui na sala tem trabalhado com o Selfie, quem tem trabalhado com o Invisalign e quem pretende também trabalhar com o Angel, para a gente poder guiar um pouco o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Então, se vocês puderem escrever ali no chat, só para eu ter ideia de como vocês têm trabalhado no consultório, coloquem ali Invisalign selfie, só Invisalign, para a gente poder regular um pouquinho, né, a nossa linguagem aqui hoje no webinar, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Selfie, para quem não conhece, para quem ainda não trabalha com Selfie. É um alinhador da Aditec, que é uma empresa brasileira, né? A Selfie, ela entrou com um conceito um pouco diferente há 2 anos e nós iniciamos, então, não só no consultório, mas também com eles na educação. O Selfie, ele tem uma pegada diferente em relação ao branding, né? A gente consegue, com o Selfie, colocar a nossa própria marca dentro dos alinhadores. A Adtech fornece para nós um alinhador white label, que é um alinhador fabricado numa indústria, com inteligência de software, mas que a gente consegue colocar no alinhador Selfie
nossa logomarca, tá? Então, o selfie tem sido uma opção bastante interessante no consultório, não só por fortalecer o branding do ortodontista, mas também por dar ao paciente a opção, a imparcialidade para que o paciente possa escolher qual marca de alinhador ele quer ser tratado, né? Então, até hoje eu estava trabalhando. Até hoje não, até o mês passado, só com Invisalign Selfie, e aí eu oferecia para o cliente duas opções de alinhadores para que a gente pudesse realizar o tratamento. Tô vendo aqui vários de vocês colocando também que tá trabalhando já com Invisalign Selfie, Invisalign Angel, só Invisalign. Então eu acho que o momento do mercado é exatamente esse, para a gente abrir um pouco a mente, ter mais opções no nosso cardápio de produtos para que a gente possa oferecer para o paciente o nosso serviço, tá? Eu costumo dizer que eu acho bem interessante a gente ter essa imparcialidade e oferecer para eles duas marcas do produto, porque quando o paciente entra no nosso consultório, ele já escolheu qual é o profissional que vai colocar a sua assinatura no sorriso, que vai oferecer ali a experiência do serviço. Mas ele pode escolher qual é o alinhador que a gente vai usar para isso. Obviamente que isso exige uma curva enorme de aprendizagem, né? Que a gente tem que se esforçar, vamos dizer assim, para aprender mais que um viewer, vou fazer o outro, mais que uma inteligência, o outro, mas eu vou encorajar vocês dizendo que quem faz uma marca consegue, entendendo as particularidades de cada alinhador, também trabalhar com outras, tá bom? Então, essa aí que é hoje. Até mês passado era a nossa realidade, a gente estava oferecendo duas marcas de alinhadores e agora a gente também já tem uma terceira. O Selfie ele entra no consultório com uma pegada muito democrática, que é ter uma opção de preço, principalmente para os clientes que têm tratamentos curtos ou que a gente não tem certeza que ele vai fazer, vai seguir no tratamento, ele quer experimentar, a gente está um pouco inseguro se ele vai seguir com o tratamento, então muitas vezes de fechar um pacote. Tá? E ele tem um preço bastante gentil, né? O selfie tem uma diferença no fluxo de trabalho. Nós podemos receber os alinhadores de 3 em 3 meses. Então, nesse período, eu posso cancelar os meus alinhadores, o meu tratamento e não pagar pelos futuros. Eu posso fazer ajustes que seriam mudanças de attachments, mudanças de botão no meio do caminho, sem precisar submeter a um novo escaneamento. E existe a precificação por alinhador, que é bastante conveniente dentro da plataforma financeira da Adtech, que chama-se Aligner Back. Então, vamos supor que você inicia um tratamento que estava previsto para 60 alinhadores, que seja 40 superiores e 20 inferiores. No quarto mês de tratamento, né, a gente já interrompeu o tratamento, então você pode cancelar a produção dos futuros e não receber essa fatura. A gente pega aqueles alinhadores que não foram produzidos e ele volta de crédito para você aplicar em qualquer outro tratamento dentro do sistema Selfie, tá? Então, o Selfie ele tem uma maneira de trabalho um pouco mais interessante, mais gentil, com esse aligner back também. Por isso que eu comento que o alinhador selfie hoje ele tem algumas opções interessantes, né? Eu acredito que para casos que a gente necessite de poucos attachments, ele é perfeito, porque o plástico, o copoliéster, o Memoflex, apesar dele ter uma memória elástica, ele é um plástico mais resistente, mais durinho. Então, ele dá para nós menor necessidade de attachments, ele permite attachments um pouco mais estéticos e dá uma excelente retenção. Tanto que já falei em vários webinars, em várias aulas, que eu gosto do selfie para as crianças. Para mim, essa forma de cobrança por alinhador, ela permite que você tenha flexibilidade para usar em tratamentos híbridos, para fazer uma fase 1 e depois, lá no futuro, fazer essa fase 2 do paciente, da criança. Você associa no superior com uma expansão rápida de maxila e trabalha no inferior para fazer coordenação de arcos. Eu tenho trabalhado bastante dessa forma com o selfie, tá? Então, o selfie, ele é um alinhador extremamente simples, vamos dizer assim, mas que tem entregue aí excelentes resultados clínicos e atende a diversas necessidades dentro do nosso negócio no consultório, tá bom? Ahn, Agora, então, eu vi que muita gente está falando já sobre o Angel, né? E falando que já vai para o credenciamento. Realmente, os credenciamentos se iniciam dia 6 de abril, agora no sábado, mas já está com vagas esgotadas.
temos 100 doutores lá no credenciamento de sábado. A gente vai ter credenciamentos em São Paulo, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, Salvador, né? A Adtech que está promovendo esses cursos. Em alguns deles, eu vou ser a palestrante de credenciamento da Angel. Aí no final eu mostro para vocês as datas, tá? Então, o que é a Angel? Quando a Angel, ela comprou 51% da Adtech, que é uma empresa, uma fábrica brasileira, né? A Angel é uma marca de alinhadores que é líder no mercado asiático. Então, ela existe já há 20 anos no mercado asiático e recentemente, se eu não me engano, há um ano, 2 anos, há uns 2 anos, eu acredito, ela começou uma expansão global. Eles resolveram sair da China e estão com essa tecnologia já na Europa, Austrália, e entraram também aqui nas Américas. Tá? Então, o ano passado, quem teve a oportunidade de ir ao AAO, nós tivemos o lançamento da Angel nos Estados Unidos, e agora, esse mês aqui em abril, a gente vai ter o lançamento da Angel no Brasil. A Angel Aligner vai ser, então, uma outra linha de alinhadores da Adtech, tá? A Adtech não intenciona perder o Selfie, muito pelo contrário, logo o Selfie vai entrar na família Angel como uma proposta de tratamento também, que aquele fluxo é diferente. Então, nós teremos as duas opções para trabalhar com alinhadores na Adtech. Tá? Qual a diferença básica do Angel? O Angel é um alinhador por pacotes. Diferente do Selfie, que é cobrado por alinhador, nós temos na Angel aquela formação de pacotes. Eles chamam de pacotes chamados Select. Select 10 com 10 pares, Select 20, 20 pares, Select 30, 30 pares e o Unlimited, que é um tratamento sem limite de alinhadores. O que eu achei muito legal é que o Select, por exemplo, o 10, ele tem um refinamento, se eu não me engano, o 20 tem dois, o Select 30 tem três refinamentos já inclusos, e o Unlimited tem refinamentos ilimitados por 5 anos, tá? Então, isso é muito bacana, que ele vai permitir que a gente finalize os casos ali que a gente inicia, sem custos adicionais, sem sustos, sem taxas extras no meio dos tratamentos. E outra coisa que eu achei muito legal do Angel é que ele inclui um par de contenções ao final do tratamento do paciente, tá? Então é legal também porque quem tem a experiência, né? Eu cobro fechado. Então, chega no final do tratamento, às vezes o paciente está no momento legal, e aí você não precisa colocar para ele fazer o logo em seguida um pagamento de um par de alinhadores ali que vai servir de contenção. Você já tem isso incluso ali dentro do seu pacote, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, vocês estão deixando algumas perguntas. Diogo colocou que quer se credenciar no Angel, a Camila já colocou ali para vocês o link, tá bom? Do credenciamento, e no final também eu vou passar um QR Code, Diogo, para ver onde fica mais conveniente para você. Então, a gente está inaugurando também a nossa educação com a Angel, né? A gente vai fazer não só os credenciamentos, mas a educação continuada e também as consultorias de planejamento. Um dos recursos mais estrelados do Angel aí é o Angel Button, que é o botão, né? Eles têm um botão calculado, você consegue colocar um botão que já vem colado no seu alinhador. Então, a hora que você abre um setup em 3D, você consegue posicionar aquele botão em alguns lugares específicos para ele gerar a resultante que você quer, seja de um elástico de classe 2, elástico de classe 3, um botão para fazer a tração de um canino incluso ou de um canino infravestíbulo versão. Então, tem várias situações clínicas que a gente pode aplicar o botão para fazer esse movimento. Tá? Então, além disso, além do botão da Angel, que é esse aqui, ó, ele vem colado. Uma coisa que eu acho bem legal é que ele pode ser posicionado na interproximal. Faz muita diferença isso para nós, porque aí ele permite que o alinhador abrace a vestibular e até mantenha um attachment, tá? Além disso, quando a gente coloca o botão na interproximal, nós temos um menor volume na mucosa, nos lábios, incomodaria também menos, né, em nossos pacientes. Tá bom? Outra coisa muito legal que a Angel tem, a plataforma deles, o site chama-se iOrtho, né, que é o visualizador, como nós temos o Clean Check, nós temos o Clean Viewer da Self, nós temos o iOrtho da Angel, e dentro do iOrtho tem um recurso gratuito
que é um recurso de inteligência artificial para leitura de radiografias e teles. Então, nós conseguimos carregar a tele, conseguimos ter o traçado sem custo ali para você fazer a avaliação, conseguimos uma sobreposição, né, de tele lateral, nós conseguimos o VTO, que é uma simulação do tratamento até num perfil mole, tem muitos recursos legais dentro da plataforma do IORTO. Eu não coloquei aqui, mas tem também o Make It, que você carrega um STL e ele te dá o simulador de resultado, também é gratuito e não é vinculado a nenhum scanner, tá? Então, são ferramentas que a Angel disponibiliza para o doutor para ele melhorar não só a parte de vendas, mas também de diagnóstico e planejamento, tá? Então, isso é muito legal. Além da análise da teleradiografia, eles têm também análise da maturidade esquelética através das vértebras cervicais. O sistema da Angel também tem um sistema de inteligência de raízes, então você pode carregar o Cone Beam, a tomografia, e você tem toda uma inteligência para fazer a avaliação disso com as sobreposições da tomo. Eles têm também na tabela uma referência que é a mudança, não é só o movimento do dente por coroa e raiz, né? Eles consideram ápice e centro de resistência. Então, nós temos 3 medidas ali para avaliar a tabela, tá? Então, isso também é bem interessante. E o aplicativo, como eu comentei com vocês, chama-se iOrto, baseado na nuvem, num recurso, tem recursos em 3D também, e é bastante simples e intuitivo. Quem já tem experiência com outros visualizadores, com certeza vai ter facilidade também de usar o iOrto. Agora, grandes diferenciais para tratamentos infantis que nós teremos no Angel é uma abordagem 360 graus em 3 dimensões do paciente em crescimento. Não só os recursos dentários, que a gente já está acostumado no alinhador, guias de erupção, guias de molar terminal, isso tudo tem, mas também temos aqui 2 recursos incríveis para tratamentos que têm uma preocupação esquelética, o avanço mandibular em formato twin block, né? É um avanço oclusal, uma pista que faz um travamento anterior, então chama-se A6, um Mandibular Advancement, e também temos o plano inclinado, tá? Que funciona como se fosse um plano de deslizamento da mandíbula para necessidades menores ali também de avanço. Tá bom? Ou de repostura. E também existe dentro dos alinhadores da Angel recursos que se preocupam com a visão muscular. Então, a reeducação muscular do paciente em crescimento, a gente sabe como isso é importante. Então, não só esporões, né, planos, escudos em alinhador para posicionamento de língua, tudo isso dentro, grudado no seu alinhador, tá? Como também outros escudos que vão pela vestibular e catálogos de exercícios de treinamento, como se fossem um treinamento, né, de fono, para auxiliar aí a, a reeducação com um profissional, tá bom? Então, esses são recursos diferenciais aí que nós temos também para as crianças. Nós entramos num piloto da Angel em janeiro aqui no Brasil, então nós já recebemos os primeiros alinhadores. Eu queria compartilhar com vocês então só as primeiras impressões sobre o alinhador. É um alinhador que tem essa perfumaria muito incrementada. A case dela é essa case prateada, dentro ela tem um espelho, tá? Esse é o starter kit. A caixa dela tem uma leitura, né? Uma identidade muito chique, eu achei. Ela é branquinha, tá? Já vem com os chewies ali dentro também. E olha como é bonita a embalagem, né? Então aqui a gente vê a embalagem, ela é branca com os escritos em prateado, né? Então nós temos aí as embalagens também do Angel, tá bom? Só como curiosidade para vocês entenderem o que vai ser aí a pegada desse alinhador aí no Brasil. Dúvidas em relação ao Angel e ao Selfie? Então, acho sempre legal vocês entenderem que a gente vai partilhar das 2 educações lá dentro do nosso site, então, adicionando a tudo que nós já tínhamos e manteremos de educação em Invisalign, nós já temos também os cursos de selfie, as jornadas e principalmente o que tem dado bastante procura, tem tido bastante procura é o clube.
tá? O que que é o clube? Nós criamos um grupo chamado Clube de Educação aqui na Timoan para alinhadores Selfie e agora também para os alinhadores Angel. Serão dois grupos diferentes, mas quem tiver em um já vai estar automaticamente em outro. Nós temos um grupo do WhatsApp que a gente discute bastante os casos e vocês têm a possibilidade de enviar os tratamentos para análise para TPS free sobre os casos de selfie aqui na Timoan, tá? Então, vocês não têm custo para fazer a consultoria de planejamento dos casos selfie. Ele acontece dentro da própria plataforma do Selfie. Vocês entram ali, tem como iniciar uma mentoria, tá? E essa mentoria para vocês, a princípio, está gratuita ainda, esse primeiro semestre. Lá dentro dessa mentoria tem um chat que a gente vai falando, tá? Conversando sobre os casos. Então a gente faz as análises e vai conversando sobre isso, até que vocês se sintam seguros e a gente não tenha mais sugestões a respeito do setup que está sendo desenvolvido. Então, esse é o clube da Self e vai provavelmente funcionar duplicado, igualzinho para o Angel. Vamos voltar aqui para o chat. A Constância perguntou: mesmo vindo da China, por enquanto, os alinhadores estão chegando rápido? Sim, por enquanto eles estão vindo sim da China, agora nesse piloto. Então, o meu primeiro caso, eu aprovei ele e virou o Ano Novo Chinês, que foi em final de janeiro, início de fevereiro. Esse deu uma atrasada, mas os demais chegaram com 17 dias aqui no Brasil, tá? Após aprovação. É, eu ainda não recebi uma outra leva para dizer para vocês, para ter uma média, vamos dizer assim, mas eu acredito que vai ficar em torno desses de 15 a 20 dias para receber os alinhadores da China. Lembrando que provavelmente, não sei se esse ano ou ano que vem, a Adtech vai ter a fábrica da Angel aqui em Cravinhos, que é no interior de São Paulo, né? Eles já inauguraram uma fábrica gigante e já estão instalando as máquinas vindas da China. Então, provavelmente aqui vai ser um centro de produção e distribuição dos alinhadores Angel também para esse hemisfério aqui, tá bom? Marlene pergunta se os valores da Angel são competitivos. Marlene, seguindo a linha, né, que a Adtech tem trabalhado com o Selfie, eles têm sim a premissa de fazer valores bem competitivos e a Adtech não trabalha com diferenciações de selo. Isso eu acho muito legal. O Selfie já não tem, né? Mas ele tem um valor bastante atrativo por alinhador. E o Angel, a promessa é exatamente essa. Então, ter uma tabela bem competitiva com o preço dos alinhadores e sem precisar ser dependente de produção ou de split com o paciente. Por enquanto, quem paga é o doutor e a gente emite a nota, recebe nota e tem um valor único para todos os doutores do Brasil. O preço que eu vou pagar é o mesmo que o seu, independente se eu produzir mais ou menos durante os últimos meses, tá bom? Essa é a abordagem que a Adtech vai trabalhar aí com os alinhadores da Angel também. Constância perguntou se credenciando na Angel já entraremos automaticamente no clube. Não, se você já é do Clube Selfie, sim. Se você ainda não fazia parte da educação da Adtech na Timoan, precisa se inscrever. Mas essa semana a gente vai estar divulgando o link e colocando o site no ar, tá bom? Quem tiver interesse em participar do clube da Timoan, porque terão vários, são vários colegas que trabalham com educação, tanto da Selfie quanto da Angel aí no Brasil todo, tá? A Timoan será uma das empresas. Então, quem quiser estudar conosco, vai ser um prazer não só fazer os estudos, a gente tem encontros, né, mensais, para fazer a abordagem dessa educação, e também nós teremos encontros presenciais para treinamento dos recursos em 3D, ok? Essa semana a Camila deve soltar lá nas nossas redes sociais, o site está ficando pronto, ainda não está no ar, se eu não me engano, mas essa semana a gente divulga para vocês lá no nosso Instagram, tá bom? Muito obrigada aí pela confiança em mais um projeto aí que a gente está iniciando. Moro no Rio, posso mesmo assim? Sim, com certeza. O clube ele é aberto para qualquer doutor, só que aí às vezes os encontros presenciais, se for em São Paulo, talvez você tenha que pegar uma ponte aérea. Outra questão é que nós temos aí no Rio de Janeiro a doutora Ana Andrade, que ela também vai ter, ela tem o Clube Self e ela também vai ter o Clube Angel, e a Ana é uma associada nossa aqui da Timoan, tá? Então, são duas professoras, vamos dizer assim, que a gente fala sobre educação, tá bom? A Ana ajuda os doutores nos casos
também de selfie e vai entrar também com o Club Angel. É, com certeza, Rio de Janeiro é pertinho de São Paulo. É bom quando a gente vai aí que a gente consegue ver um pouco da praia e vocês conseguem vir e ver um pouquinho do trânsito. Gisele perguntou se o credenciamento é só para especialista. Gisele, eu acredito que sim, tá? Na verdade, nossa, o selfie sim, mas eu nem questionei sobre isso, porque o selfie não tinha credenciamento, mas eu acredito que é necessário sim ser especialista ou estudante de ortodontia. Tá bom? Eu vou então agora abrir para vocês, eu vou pedir licença para mudar a tela. Eu vou abrir para vocês um caso de selfie para vocês conhecerem o Clean Viewer. E depois eu vou colocar um caso de Angel para vocês conhecerem o Ayorton. Combinado? Deixa eu ver aqui no chat, só ver quem já fazia. Selfie, Invisalign Selfie, Invisalign, Invisalign Selfie, Angel, Invisalign Angel, Invisi Angel. Beleza, então. Só para a gente entender, eu vou passar rapidinho num setup de selfie para vocês conhecerem só o viewer. Eu vou dizer para vocês que o selfie foi uma experiência para mim muito desafiadora, tá? Por um motivo, porque é um alinhador que tem um visualizador mais simples. Então, sempre que a gente já está trabalhando com, né, um sistema que tem uma parte mais elaborada, que é o visualizador, como era o CleanCheck, a hora que eu vim pro selfie, eu fiquei um pouco surpresa, sabe? Eu fiquei um pouco atrapalhada, mas no final da história é muito interessante, né? Porque o visualizador do selfie, ele é simples, ele é prático e os alinhadores entregam absolutamente o resultado, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês, esse aqui é o Clean Viewer, que é o visualizador do selfie. Então o que que nós temos aqui? Nós temos a mesma coisa, um modelo virtual que você dá o play e ele movimenta. Vejam como os attachments do selfie são realmente menores, como nós podemos também posicionar recortes para os de elástico, tá? Os bite ramps deles são bastante interessantes, porque o laboratório pode personalizar se você precisa dele um pouco mais profundo, e o plástico sendo mais resistente, ele te dá mais dureza, um salto alto, mais firme para pacientes que precisam de desoclusão posterior, tá? Então, tenho achado bastante interessante. Então, só para entender, ó, esse é um caso de 28 alinhadores superiores e de 20 alinhadores inferiores. Então, quantos alinhadores serão comprados para esse tratamento? Serão comprados 48 alinhadores. Tá bom? A Selfie ela colocou pacotes de precificação. Então, quando você faz esse pacote, você compromete 48 alinhadores quando você inicia o caso, mas porventura, se esse tratamento interromper no alinhador número 12 e eu tiver que fazer um refinamento, esses alinhadores que eu não utilizei, eles voltam de cashback para você fazer a segunda fase. Por isso que eu comento sempre que o tratamento com o selfie, quando ele está indo bem, 28 mais 20, é muito difícil você ultrapassar muito em número de alinhadores. A gente precisa ter uma gordura para refinar. Nós sabemos que nem em todos os casos a gente dá no primeiro lance, né, na primeira etapa de alinhadores, mas nunca é muito, porque a hora que ele começa a desadaptar, em vez de você seguir com alinhadores mal adaptados, você já refina no meio do tratamento, tá? Então, essa é a diferença principal aí que nós temos para o selfie. A Gisele perguntou se o cashback é no mesmo valor pago. Sim, é no mesmo valor pago, porque o cashback, Gisele, não é em dinheiro, ele é em número de alinhadores. Então, vamos supor que eu paguei aqui 48 alinhadores para iniciar. Se eu usei só 24, essa gordura que sobra, ela volta para mim como 24 alinhadores de crédito, entendeu? Então, eu posso usar isso para refinar esse caso ou outro qualquer que eu esteja lá na minha plataforma. Porque quando você começa o fluxo de usar vários tratamentos selfie, tem dia que você está aprovando a fase 2, tem dia que você está iniciando uma fase 1, então vocês têm uma plataforma que junta esses créditos ali, tá? Vou usar um exemplo. Eu fechei um tratamento outro dia e eu comprei um pacote acho que eram 72 alinhadores e sobraram 10, tá? E sobraram 10 alinhadores. E aí, esses 10 alinhadores estavam na minha plataforma. Outro dia eu fui fazer um refinamento e paguei esse refinamento com esses 10 alinhadores de crédito, tá bom? É mais ou menos assim que funciona, mas a plataforma calcula tudo automático.
O Everton perguntou se refinamento tem custo. Tem custo de alinhador. O selfie é sempre precificado por alinhador. Então, se a gente fizer um refinamento de 15 alinhadores, seja assim, 10 e 5, entendeu? Ou 15 superiores e 0 inferiores, você paga R$ 38 o alinhador. Então, seria 15 vezes R$ 38, tá bom? Para a gente ter ideia aqui, ó, deixa eu colocar, ó. Vou calcular 48 alinhadores, tá? Então, uma fase inicial, você tem pacotes precificados. Deixa eu pegar aqui. Eu não tinha colocado para vocês isso no slide. Mas existe uma tabela, tá? Que vocês têm os pacotes de selfie para vocês entenderem. Porque o que que inclui? Quando você precifica, deixa eu parar aqui, ó. Quando você precifica, tá? Os alinhadores, ele inclui os alinhadores, ele já inclui os planejamentos e todos os fretes das fases, porque você recebe alinhadores de 3 em 3 meses, tá bom? Então, olha como é gentil o preço do selfie. Se você usa 100 alinhadores, 50 pares, 3.990. Mas lembrar que 100 alinhadores, né? Ele pode ser 70 superiores e só 30 inferior num tratamento de uma classe 2, por exemplo, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o que funciona na tabela. Vamos supor, esse tratamento aqui caberia exatamente nesse plano light, tá? Então, o que o doutor a gente inicia pagando é esse valor. Se porventura a gente não seguir o tratamento, a gente tem a devolução desse número de alinhadores que sobra para iniciar qualquer outro tratamento, tá bom? Não precisa ser usado no mesmo paciente o crédito? Não precisa. A Thaís já respondeu. Você pode, isso sobra na sua plataforma e você vai somando. A única coisa que precisa é que todo início de tratamento você tem que aderir a um pacote, porque o valor do alinhador avulso, que é R$ 38, né, ele serve só para fases adicionais. O início você tem que pagar um pacote que já inclui todos os planejamentos por 2 anos, todos os fretes, os templates e os alinhadores do tratamento, tá bom? A Maria Angélica falou que não deu para ver o plano Light. O Light custa 2.286, tá bom? Então, é um pacote de alinhadores muito gentil. Como eu falei para as crianças, então, e os tratamentos mais curtos, nossa, é 10, assim, tem realmente entregue bastante resultado. Vamos fazer o próximo webinar, ao invés de mostrar o planejamento, eu vou mostrar para vocês alguns casos que a gente já finalizou com o selfie, tá bom? Essa tabela você consegue com o atendimento da Adtech, né? Ou se você já estiver dentro do nosso clube, escreve para Camila. Camila, deixa seu WhatsApp para ela que a gente envia para você conhecer e depois deixa o contato para você se você quiser entrar em contato com a Adtech para comprar o seu passaporte. Selfie não tem credenciamento, você compra o passaporte para você ter como usar a plataforma. Como é um alinhador mais simples do ponto de vista dessa perfumaria que eu falei, do viewer, da página, a Adtech não colocou credenciamento, tá? Então, isso também é uma coisa bem gentil aí para possibilitar o acesso de todo mundo à tecnologia. Combinado? O suporte clínico tem da própria Adtech, mas se você entrar no clube, quem vai te dar suporte clínico sou eu e meu time, beleza? Vamos seguir aqui, gente, que eu não quero atrasar vocês. Então, o que eu queria só é deixar o visualizador aqui para vocês entenderem, tá? Então, qual a proposta desse tratamento? É um tratamento que tem inicialmente, ó, um apinhamento, uma necessidade de expansão, né? Uma possibilidade de expansão, e nós temos desse lado aqui uma classe 2, tá? Eu não vou mostrar as fotos de face, porque esse caso não é meu, eu não tenho autorização para mostrar e identificar o paciente. Mas nessa situação, qual foi o projetado? O projetado foi uma expansão com uma leve distalização desse lado direito, ancoragem de elástico em classe 2, e você tem também aqui um estagiamento sequencial, que é tudo que vocês conhecem, tá bom? Então não tem muita diferença. Agora que eu reparei que o meu viewer está em inglês, mas o viewer é em português. Provavelmente a hora que eu entrei aqui, eu coloquei ele em inglês sem querer, mas ele é todo em português, ele e a plataforma também, tá bom? Deixa aqui, ó. Só para vocês conhecerem, a plataforma é isso aqui da Selfie, olha. Então, você consegue daqui gerir seus casos, administrar. E eu, como eu faço a parte da educação, eu tenho uma aba que eu vejo os casos de vocês aqui direto da mentoria, tá?
Ui, não está entrando aqui. Deixa eu só atualizar para vocês, quem ainda não conhece a plataforma da Selfie, conhecer. Deixa eu ver aqui. Qual o valor do passaporte? R$ 450, mas a Camila tem um voucher, não tem cá. Não sei se ainda está valendo aquele voucher do passaporte. Entre em contato depois com a gente essa semana, ou pelo Insta, ou pelo WhatsApp da Timuan, que a gente te ajuda nessa introdução aí, tá bom? Então, daqui nós conseguimos gerenciar os casos. Deixa eu só mudar minha plataforma, porque vocês estão pensando que ela está em inglês, mas ela está em português, ó. Então, aqui. Olha lá, tudo em português, então aqui nós conseguimos gerir os pacientes que estão com algum tratamento faseando, produzindo. Esses são os setups aprovados, o que a gente ainda tem para fazer a aprovação. Então, bem intuitivo, olha, bem fácil isso aqui, né? As fotos clínicas entram aqui, os setups para aprovação e todo o histórico, tá bom? Quem vai solicitar mentoria que é auxílio da Team para revisar um serviço gratuito de suporte clínico, é só clicar aqui em mentoria, solicitar mentoria, e a gente vai ter então o seu caso compartilhado aqui no clube, tá bom? Então, se eu quiser modificar um setup self, o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar em modificar e aqui eu vou fazer as mudanças por escrito, tá? O self, por enquanto, não tem plataforma 3D, mas em breve o iOrto vai ser unificado também para os casos self. E se eu quiser aprovar, olha, eu posso escolher aqui. Eu quero receber alinhadores para trocas de 2 semanas, 10 dias, ou 7, quero todos de uma vez. Aqui também eu consigo escolher se eu quero passivos ou não. Então, são opções que o Self deixa para nós, tá bom? Deixa eu só romper aqui agora. E eu vou compartilhar com vocês. A gente mudou de assunto muito rápido. Vamos compartilhar com vocês a plataforma do Iorto. Deixa eu só responder aqui a Paula. Elaine, ainda não fiz nenhum caso self, mas eu vou falar que o plástico é mais rígido. Você acha que o paciente que tem bastante coroas posteriores corre o risco de soltar as coroas no dia a dia? Não, não corre o risco, Paula, de soltar as coroas, mas se você tem bastante área de coroa para reter o alinhador, o que nós vamos fazer é reduzir os attachments, tá bom? Não tem necessidade nenhuma de attachments de retenção. Eu tenho tratado as crianças sem attachments, eu tenho achado isso maravilhoso. Você tratar uma criança que tem permanentes jovens e coroas de tecidos que o attachment caía, né? Sempre cai, a gente consegue trabalhar sem os attachments. Tá bom? Mas o que você vai fazer é isso aí, é reduzir os attachments para você não ter o risco nessas coroas. Em alguma situação que você precisar, você pode até pedir para o laboratório personalizar um pouco esse recorte, dá para a gente fazer essa solicitação e ele vem um pouco mais curto para não invaginar nas ameias, tá? Geralmente as coroas mais longas são pacientes que têm perdas ósseas, né? Então acaba fazendo aquela invaginação excessiva nas ameias e acaba ficando difícil, tá bom? Sonho tratar sem attachments e ele tem se realizado. O único movimento que ainda é muito difícil, né, Constância, é a extrusão absoluta. Mas sabendo trabalhar com o setup, a gente pode promover a extrusão relativa para poder trabalhar também sem attachments. O meu primeiro caso de selfie, eu não coloquei nenhum attachment que estava no template, justamente para ver como é que o alinhador ia entregar, tá? A coroa também era longa e o resultado foi super legal. Então, a gente precisa testar, né? Testar, que eu digo assim, não é usar o paciente de cobaia, mas usar o nosso conhecimento e adequar isso ao plástico que você está vendo, ao visualizador, ao tipo do movimento, tudo isso para que a gente possa ter aí um melhor resultado, tá bom? Então, agora, rapidamente, eu vou mostrar para vocês um pouco da plataforma do iOrto. Deixa eu só procurar em que página eu abri, desculpa aqui. Eu vou fazer o logout só para vocês verem. Deixa eu ver se vocês estão na minha tela. Então, beleza. Essa é a plataforma do iOrto que a gente usa aqui no Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai acessar.
E aqui também, né, similar a todas as clínicas virtuais que a gente tem de cada marca de alinhador, nós vamos gerir daqui os nossos pacientes. Então, nesse caso, né, nessa plataforma, nós temos aqueles recursos que nós comentamos aqui, o iCef e o Make-it, que é para fazer a simulação do resultado e para usar a inteligência artificial em radiografias. O novo paciente inicia aqui. Então, foi o que eu falei, quem tem a experiência, olha, a gente não tem nenhuma dificuldade quando a gente olha uma página dessa. Seus pacientes estão todos ali na aba de pacientes, os pacientes em tratamento, ó, nós conseguimos acompanhar cada um. Tá? Então, por exemplo, esse caso, a gente tem o que aqui? Tem a paciente, tem as imagens, tem todo, né, o progresso do tratamento, quando foi aprovado, quando foi enviado. Aqui também o início do refinamento, depois para você fazer a solicitação de contenções. Então, tudo isso fica aqui, não tem muito segredo, tá? Eu vou abrir para vocês um caso só para vocês visualizarem como é. Eu mandei um caso ontem e eu queria muito que ele tivesse voltado para revisar, mas ele ainda está em planejamento. A página hoje está em português de Portugal, ainda tem correções que a Angel está fazendo para o lançamento oficial, tá? Então, logo, logo aí nós teremos uma atualização também dessa tradução toda do português, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vou abrir um caso aleatório só para vocês conhecerem a plataforma. Então, depois que nós aprovamos, né? Esse setup está aqui. Ah, deixa eu abrir para vocês um outro caso que está para para a gente ativar os recursos em 3D. Semana passada eu fiz um webinar com a Adtech e a gente ia mostrar um pouquinho do aorto, mas eram tantas dúvidas que eu não consegui abrir. Então hoje deixa eu ver se eu consigo correr um pouquinho para vocês para abrir aí esse setup. Eu não sei se a Sabrina está no ar, mas eu roubei o seu acesso, tá bom? A gente teve um piloto e o piloto foi até dia 31, então todos os casos que nós queríamos aprovar, a gente podia aprovar até o dia 31. Agora a gente tem os casos de abril que já entram nos casos regulares, como vocês também terão acesso a partir do dia 6 de abril. Deixa eu só ver aqui no chat se tem alguma pergunta. No credenciamento, poderíamos ter acesso ao site? Seria bom levar o computador? Vocês vão ter acesso sim à plataforma. Eu não sei como é que a Adtech coordenou essa questão, mas eu acredito que sim, seria bom levar o computador, tá? Até para você ver como vai ser o acesso à página, fazer o seu primeiro cadastro e ter também a experiência de usar, entrar já no iOrto, ok? A gente se vê no sábado, hein? Eu vou estar lá. Então, aqui, olha, quando a gente abre um setup, esse é um setup que não foi enviado à tomografia, tá bom? Quando a gente envia a tomografia, tem um outro recurso aqui referente à tomografia, mas as raízes virtuais, isso aqui foi uma novidade aí da Angel, que eles lançaram recentemente, tá? Isso não tem a ver com a tomografia. Isso aqui diz respeito ao movimento para você analisar quanta movimentação você tem feito nas raízes dentro do seu planejamento, tá bom? Então, é para isso que serve a raiz virtual. Eu confesso que eu tenho dificuldade de olhar daquela forma, então eu ainda prefiro fazer os meus planejamentos assim. Então, só nesse primeiro setup, vocês já conseguem ver muita coisa diferente. A primeira delas, os Angel Button. Olha lá onde eles ficam posicionados. E nós podemos trocar isso de lugar, tá? Então, eu vou apontar para vocês as características que, no meu ponto de vista, são bastante diferenciais aqui no setup da Angel. A primeira coisa na barra, tudo que fica em vermelho, olha que legal. Ele chama atenção para você quando tem alguma coisa para fazer no estágio. Então, ó, instruções de inserções de attachment. Aqui eu tenho IPR, que entrou redução interproximal, eles traduziram como RIP, né? Aqui, olha, nesse estágio 41, eu também tenho o IPR, que é o RIP, redução interproximal. Então, sempre ele sinaliza na barra. Isso eu já achei bastante interessante. Outras coisas que são diferentes, né? Eu comentei da raiz virtual. Tem também o contato, que é o contato oclusal, né?
que a gente pode ver sinalizando a maior ou menor transparência da arcada, tá? Para a gente poder entender como está funcionando. Além disso, nós temos a seção oclusal, que vai apontando para nós durante todo o tratamento como tem sido, olha, em cortes tomográficos, como está o contato dessas cúspides. Então, no início, ou se eu rodo play, eu consigo ver, olha, durante todo o tratamento, qual é a relação do dente com o antagonista, tá? Análise de colisões interarcos, olha, isso aqui é eficiente para você ver isso. Será que o lateral está fazendo colisão com o outro arco, né? Então, olha lá, a gente consegue fazer essa análise bastante criteriosa usando os cortes tomográficos nos contatos também de oclusão, tá? Temos aí também, como nós comentamos, a avaliação dos movimentos, o que é difícil, o que é médio, isso não muda, e a tabela de movimentos, ela é bastante interessante, que ela vai apresentar para a gente não só, deixa eu tirar aqui, desculpa, não só os movimentos de coroa e ápice de raiz, como também os movimentos de centro de resistência, tá? Então, ele vai apresentando para a gente, ó, esses movimentos de ápice de raiz, você seleciona um dente, ele dá estágio por estágio e também dá o resultado acumulativo final, tá? Então, isso também é diferente dentro da tabela de movimentos. Eu posso ver por dente ou eu posso ver todos ao mesmo tempo. Eu posso ver por arcada superior e inferior, ou eu posso selecionar um dente que ele ilumina para mim aqui também na tabela. Outra coisa interessante que é diferente do que nós conhecemos é a possibilidade de fazer uma medida em dois pontos, tá? Então, para analisar espaços, fazer avaliações com o clínico geral, isso também é interessante. Overbite e overjet, né? Aquele cálculo que nós já sabemos do início e do final, discrepância de Bolton, tudo isso nós temos aqui. Deixa eu voltar ali para o chat. Qual será o valor do credenciamento e se terá credenciamento em Brasília? Tem representante no Paraná, Curitiba? Sim, tem já gerentes em todo o Brasil, tá? Eu não sei se a sua região tem presencial, mas eles têm também um customer que atende por telefone. Em Curitiba vai ter um credenciamento, se eu não me engano, agora em abril ou maio. Depois aqui eu vou mostrar para vocês as tabelas dos cursos. O valor do credenciamento está R$ 1.800, mas eu já soube que ele vai ser, foi um valor de pré-lançamento e logo vai ter um reajuste. Então, quem quer fazer o credenciamento, eu aproveitaria o valor de 1.800. Eu até estou na dúvida se já mudou, porque eles lançaram no CIOSP. Então, desde o CIOSP, eles têm trabalhado com esse valor de pré-lançamento, tá? E em Brasília eu acho que ainda não está no circuito. Mas tem online também, viu, gente? Quem quiser fazer o credenciamento online, a equipe da Adtech também vai dar essa aula para vocês online. Tá bom? Deixa eu só ligar o controle em 3D rapidão aqui para mostrar para vocês, ó. Então, quando a gente quer ativar o controle em 3D, nós entramos aqui, e no controle em 3D, nós temos as ferramentas para movimentar dentes, como nós já conhecemos. Aqui nós temos a personalização de attachments e recursos, como também os botões. E, claro, que o grande diferencial é o botão da Angel, tá? Então, eu consigo remover esse botão e posicionar ele em outro lugar, ó. Olha só, quantos lugares ele me oferece para pôr o botão, tá? Então, eu consigo colocar botão entre proximal, que ele vai casar. Agora, se eu for colocar aqui, ó, onde que ele me permite, tá vendo, ó? Para fazer a execução de forças. Essa semana eu fiz um caso muito legal, que tinha uma mordida aberta anterior, e eu fiz uma configuração de botões assim, olha, para o paciente usar. Deixa eu tirar esse aqui, usar um elástico de ancoragem aqui, tá bom? Então, no alinhador, eu não quero intruir, era uma mordida aberta, eu queria extruir aqui e intruir aqui. Então, eu fiz uma fixação, um ponto de ancoragem nessa triangulação, tá? Então, isso aqui é muito legal para a gente usar aí também para fazer diversas mecânicas, ok?
O que mais que é legal? Também temos a ferramenta do arco, e o arco ele tem uma ferramenta interessante, que é essa ferramenta no sentido sagital, ó, que você não precisa ficar trabalhando com um dente para fazer a projeção. Você consegue fazer o movimento dele, ó, como se fosse uma translação, né, para fazer mesialização, distalização e tudo mais, tá? E também tem a simetria, né, a correspondência de um arco com o outro. Além disso, os ajustes de plano oclusal, né, não só na inclinação, mas também no valor do cante e a rotação da oclusão inicial. Muitas vezes vem errado, né, essa referência para nós e a gente não consegue ter a certeza da linha média, tá? Então, além do plano oclusal, nós também temos a opção de fazer dentes imóveis, de fazer mais IPR do que o recomendado, ou o que eu acho muito legal é remover o IPR de um planejamento ou espaçamento, mas podendo escolher se eu quero isso só na mandíbula ou na maxila também, tá bom? Então, o que mais que a gente pode revisar aqui? Eu acho que seria esses os recursos mais diferentes aí, o restante que é o que vocês já conhecem, né? Para a gente fazer a movimentação. Deixa eu ver perguntas aqui no chat. Não mudou o valor. Ah, então a Thalita é a coordenadora lá do suporte clínico. Então a Thalita está contando que o valor ainda é o mesmo. Então, quem quiser se credenciar, corre. E eu vou convidar vocês a participarem, obviamente, em São Paulo, no dia 10 de maio. Se vai ter em Campinas, Maria Angélica, por enquanto só São Paulo, mas venha para São Paulo, é um pulo, como eu falei, vocês têm a oportunidade de vivenciar o trânsito paulistano, que é uma delícia, tá bom? Márcia perguntou: o botão vai por cima do plástico mesmo tendo attachment? Vai, Márcia, vai sim, mas nesse caso eu recomendo não sobrepor, porque aí a gente vai ficar com um volume muito grande, né? Você tem a possibilidade de jogar, como eu falei, o botão em outra área ou nesse dente, talvez colocar o attachment lateralmente ao botão, tá? Senão vai ficar, imagina o caroço, né, do attachment mais o botão em cima, tá? Eu até não coloquei, então até eu acho que dá, mas não seria muito conveniente, né? Então, mas aqui ele não, ele permite, você viu que ele deixa a gente posicionar, tá? Deixa eu colocar aqui mais um para vocês verem até se interessa, se interessou para vocês, ó, para a gente poder estudar, tá? Então, as possibilidades que nós temos, né, ó, quando a gente coloca aqui, ó, ele permite, tá? Permitir, ele permite. Não sei te dizer se ele vai dar algum break. Olha que legal isso aqui, ficou vermelho. Então, ele está te avisando que existe uma interferência oclusal. Eu acho isso muito interessante. Outra coisa que acontece, ó, vamos supor que eu tenho aqui um dente que precisa de um certo movimento, né? Então, eu fui lá, removo aqui e aumento a extrusão também. Quando ele entra em colisão, ele sinaliza para você que ele tem um contato excessivo, né? Então, ele bate ali e ele avisa você que ele está em contato excessivo, tá? Aqui, só porque eu falei, aqui, pronto, não estava fazendo. Ó, aí ele te fala, contato excessivo. Outra coisa que eu acho legal que ele conversa com a gente, se você muda o attachment, olha só, ele te dá um alerta. A saliência do acessório pode dificultar a remoção do seu alinhador. E outra coisa também que ele faz, né, em relação a essas mensagens aqui, ó, ele sinaliza também quando você posiciona e a base vai se separar do dente, tá? Então, são várias notificações que são interessantes para a gente conseguir, né, melhorar também a interpretação do software, ok? Dúvidas em relação a isso? Ah, Precision Reads tem, acho que seria os Power Reads, que são os recursos de torque. Gisele, eu vou te contar que tem coisas muito mais interessantes do que só o controle do torque. Olha só que legal que nós temos aqui. Estou abrindo aqui para vocês a visão geral do tratamento, tá? Eu vou dar um zoom para vocês verem quais são os recursos que nós temos aqui. Nós temos não só os recursos de torque, não sei se dá para ver aqui embaixo, ó, estou tentando dar zoom para vocês. Mas temos.
Recursos de intrusão e rotação. É como se fosse aquela marca do alicate que vem, a gente faz no alinhador, ele já vem no seu setup. Então, se você precisa intruir incisivos, eles vêm assim, ó, todos em cima do dente. Ó, recursos de rotação. Ao invés de usar attachments, eles usam os recursos de rotação. Vamos ver em que dente que eles estão aqui, ó. Dos incisivos do estágio 2 ao 45, tá? Aí eu já mexi tanto nesse modelo que eu nem sei se eu vou conseguir. Pera aí, que eu quero mostrar para vocês aqui esse recurso que nós estamos falando. Sair do 3D. Ah, e aqui ele não apareceu, não. Aqui, achei. Aqui são os recursos de rotação. Ele estava na lingual do inferior. Eu tinha achado que estava na lingual do superior. Olha aqui. Então, ele já vem automaticamente as ativações onde ele entende que é interessante para o dente ter uma força a mais para a rotação, tá? Então, é a força sem attachments. Ok? Então, tem esses vários recursos interessantes aí com a Angel para a gente explorar aí nessa nossa nova experiência. Avançar mandíbulas em crescimento. Ah, sim, chama-se avanço mandibular, é o A6, A6. Tem, e o avanço mandibular da Angel, eu comentei antes que ele é na oclusal, ele tem um recurso que é como se fosse um twin block, né? Que você faz o avanço e aí um bite block trava depois ali na frente, tá? Então é uma pista na oclusal que você morde, a mandíbula avança e aí depois ele faz o travamento anterior, tá bom? Foi a primeira empresa do mundo a lançar um avanço mandibular em alinhadores, tá? Que a gente entenda isso, porque como não é a primeira marca chegando no Brasil, a gente tem ideia de que quem a gente conhece primeiro é a lançadora de todas as inovações. E agora a gente tem conhecimento de que muitas coisas vieram da Angel, isso é muito legal para a gente ter no Brasil. A Thaís perguntou se terá o recurso de colar o botão também. Terá. Então, tem recorte para botão, continua tendo gancho, tá? E também tem o botão colado no alinhador, tá bom? Seria um mesial out ou in? Exatamente, Constância. É uma ativação como se fosse um ponto de pressão do alicate, mas ele já vem no seu alinhador, não é você que precisa executar, tá bom? Gente, tudo bem por enquanto? Então, tem muitas novidades aí. Eu tentei passar para vocês tudo que nós estamos trabalhando. Quem se interessou em fazer o Angel, o Selfie, é só comprar o passaporte no site da Adtech Shop e o Angel precisa se credenciar. São muitos recursos, tem muitas coisas do visualizador, do software, do sistema, e aí não tem jeito de fugir do credenciamento, tá bom? Lembrando que nós temos todas essas datas. Agora, sábado já está esgotado o credenciamento em São Paulo. Nós vamos ter um dia 12 aqui na Timoan também, que já está esgotado. Hoje esgotou o do dia 13 do 6 aqui na Timoan também, mas ainda a gente tem vaga para o dia 10 de maio, que vai ser no Hotel Pullman. E tem todas também os outros cursos em outras localidades do Brasil. Quem perguntou de Curitiba, 16 de maio, com a doutora Fernanda Luque e o doutor Leonardo Schutz. Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, Vitória, São José dos Campos e São Paulo, tá bom? Então, nesse QR Code, ele direciona vocês direto para o link que a Camila também jogou lá no chat. Fica um convite para vocês participarem também do Aligner Congress, que vai acontecer dia 14 e 15 de junho. A Abralo Digital, que hoje eu sou parte da diretoria, nós fizemos a grade científica de uma forma bastante democrática. Vocês verão todas as marcas de alinhadores, as mais expressivas. Vocês verão doutores que falam sobre sistemas full service ou em office. Dentro da grade, são 2 dias falando só de alinhadores, tá bom? Então, fica um convite para quem ainda não se inscreveu. Nós já estamos com 70% das vagas preenchidas. Venham participar conosco aí do primeiro congresso exclusivamente de alinhadores.
Então, pela Bralo, faço um convite também para a gente se unir, para a gente estudar juntos, que é sempre o ponto mais importante para manter aí o protagonismo do dentista. Lembrar que em todos os eventos da Team One, afiliado a Bralo tem 10% de desconto e convidar vocês a visitarem o nosso site para ver quais são as próximas oportunidades da gente estudar da nossa educação. Muito obrigada por hoje. Deixa eu ver se eu não deixei nada aberto ali no chat. A Tatmans vem com resina? Não, Gisele, a Tatmans não vem com resina. Você ainda tem que preencher os templates. Mas o template tem uma coisa muito legal. O template ele tem o rígido e o flexível, tá? Para quem gosta de trabalhar com template siliconado, tem o flexível e o rígido é o que a gente conhece, o convencional, tá bom? Gente, um beijo para vocês aí. Detalhes do de Curitiba, é só entrar no site. Deixa eu voltar para vocês aqui o site do credenciamento. Apontem a câmera para vocês conseguirem as outras informações. Muito obrigada pela companhia hoje e até o próximo webinar. Tchau, tchau.